comecei a praticar artes marciais com 14 anos de idade. Meu primeiro contato com arte marcial foi com boxe, com um vizinho que eles estavam treinando e me convidaram lá para treinar. A gente fez bastante exercício e colocamos a gente para lutar, sparring, né? Meu primeiro contato, minha primeira aula foi aprender a apanhar, né? Porque eu só apanhava. Então, e eu sentia muita raiva, muito ódio dentro de mim, assim. Depois eu percebi que eu pude aprender a lidar com aquilo um pouco que tinha ali, né? Então eu comecei a me dedicar muito, assim, a gostar de treinar. Eu lembro que nas locadoras de filme, às vezes eu ganhava uma multa de ter alocado o mesmo filme de arte marcial muitas vezes, assim, né? E acabei tendo uma conexão com as artes marciais chinesas em si, principalmente porque eu vi que tinha um fundo filosófico, que era o que eu tinha de material na época, não tinha internet, né? Então eu consegui algumas revistas, alguns livros, algumas coisas assim, né? Às vezes tinha sobre o Bruce Lee, ele estudou filosofia, ele tinha alguns pensamentos dele que eu gostava bastante, né? E aí comecei a procurar professores na minha cidade, né? Desde então. Aí fui treinar um fulano que treinava com alguém, ia lá na casa dele, batia palma e pedia se eu podia treinar, né? Aí treinava durante um tempo, eu era muito crítico, e às vezes se eu via alguma falha de comportamento no meu olhar, alguma forma, eu desistia, assim, né? Ou chegava num ponto, aqueles professores não tinham conhecimento bem profundo ainda, né? E até um limite, e eu vi que eles não tinham muito o que passar depois, né? Aí eu trocava e procurava outro. E aí quando eu estava quase desistindo, né? Eu treinei um pouco de Wing Chun em Paranaguá, no Paraná, onde que eu nasci, com algumas pessoas que treinaram naquela época na linhagem. E depois eu conheci um professor que treinava em Curitiba. Foi o meu primeiro acesso à internet. Primeira coisa que eu pedi quando meu primo mostrou a internet para mim, o que tem de Kung Fu, de Wing Chun. Aí soube que tinha um professor em Curitiba, né? Foi o meu primeiro seringue que a gente fala, né? Irmão mais velho, assim, Wing Chun. Aí fui na academia e comecei a treinar com ele, assim, né? E eu sabia que ele estava dentro de uma linhagem, já entendi um pouco mais alguns critérios e comecei a treinar lá, né? Aí depois eu tive alguns mestres alemães que vinham, né, a cada 3 meses, e fiquei vários anos treinando com esse professor e com esses mestres que vinham da Alemanha, nessa linhagem de Wing Chun específico, e fui seguindo. Aí durante muito tempo também continuava com esse critério de me decepcionar às vezes com os mestres, né? Mas eu comecei a ver que esse problema não era tanto só dos professores, né, que ninguém é perfeito. Aí durante um tempo eu decidi assim, aquele professor que eu busco nos outros, eu preciso ser, entende? Aí também treinei Muay Thai em Curitiba, numa escola do professor Wagner Tiburcio, que é aluno do mestre Noguchi, que é um mestre famoso, que foi professor de Anderson Silva de Muay Thai. Eu adorei muito treinar lá, foi uma experiência muito rica para mim. Amadureceu meu conhecimento no Wing Chun, na realidade da prática também, e apanhei muito lá. E é uma coisa que eu vi que era muito importante, assim, aprender a lutar e lidar, assim, com a derrota, com lidar com essa perda e aprender isso, assim, né? Depois, segui um tempo sozinho, né, treinando conforme o meu jeito. Aí encontrei alguns professores, treinei com um professor turco famoso no Wing Chun, que era Emin Bostep. Fui até a Costa Rica, onde ele tinha um seminário, treinei com ele, representei ele um pouco no Brasil. E depois acabei seguindo com um aluno dele, um dos melhores alunos deles, que é um turco, chamado, né, Semil Yılmaz. E até hoje eu sou aluno dele, né? Então a gente se deu muito bem, né? Ele é um ano mais jovem que eu, mais ou menos. Então ele estava muito mais disponível que o outro mestre, que é muito mais famoso, muito mais conhecido, tinha muito mais tempo. E até hoje nós temos uma amizade, assim, como irmão, assim, ele é meu Sifu, que seria pai e professor em Wing Chun. E eu treino com ele, assim, né? Então eu aprendi também o Wing Chun, a arte marcial que eu treinei mais. Depois eu acho que é o Muay Thai, fiz graduações, fiz alguns exames de graduação. E esgrima filipina, que é uma arte marcial filipina que se utiliza muito armas, boxe filipino, bem objetiva também, assim, né? Então, desde então, eu vim fazendo esse caminho, né? Dando aula, depois viajei vários lugares do país representando a ProWest, que é a organização que eu faço parte hoje, né? E também, nos últimos 10 anos, na conexão, nas práticas do budismo, fui vendo como que aquilo foi mudando e também fui convidado para guiar práticas em alguns centros budistas, conectando a arte marcial e o treino da mente. E agora, depois da pandemia, né, resumindo a minha história, eu voltei lá para o começo, assim, a ter a minha escola novamente. Agora eu estou em Florianópolis, aqui no bairro Campeche, e é algo que eu parei em 2012, que eu tinha uma sala. Estou retornando a dar aula semanal, né, a voltar, porque durante uns 10 anos quase fiquei só viajando. E agora eu voltei para o começo, né? Mas é um recomeço de uma outra maturidade. Então, até agora, assim, tá uma nova experiência do começo, mas com uma nova maturidade, com uma nova fase.